noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. O meu nome é Rosângela, para quem não me conhece, eu sou pastora. Estou aqui para ministrar para vocês sobre cura e libertação da alma, do corpo, do espírito. E temos aí uma série de vídeos já colocada aí, você pode acompanhar aí comigo, né, esses vídeos, até chegarmos aqui onde nós chegamos, né? Eu quero gravar mais um vídeo para você e você possa ouvir, ser edificado, possa te ajudar a se transformar, a ser curado, a ser liberto pelo poder do nome de Jesus, amém? Então não esquece aí de dar o seu like, né? De dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que precisa de uma ajuda e você não sabe como ajudar, então manda esse vídeo para essa pessoa. Aí você vai estar ajudando ela, edificando ela e abençoando ela. Não importa que tipo de pessoa seja, né? Cristão ou não cristão, não importa. Você pode mandar para ela e ela vai ser edificada com essa palavra. Eu tenho certeza que vai poder ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Eu quero hoje trazer uma palavra falar um pouquinho sobre rejeição, né? A palavra rejeição é uma palavra bem assim usada e ela está bem enraizada dentro do ser humano em si, no geral, né? É uma palavra que é bem conhecida, porém ela não é muito reconhecida em nós, né? A gente foge muito do contexto porque a gente sempre sente a rejeição que a outra pessoa tem, mas às vezes não olhamos para nós mesmos e não enxergamos em nós a motivação da rejeição, né? Aquilo que realmente nós somos. Porque é fácil identificar a rejeição em alguém, mas não é fácil identificar a rejeição em mim, né? Então eu quero ministrar um pouquinho sobre isso com você. Por que eu quero falar sobre isso para você? Porque eu passei por um tempo de rejeição muito grande na minha vida, né? Eu não sabia identificar muito bem porque eu tinha certos comportamentos, porque que eu agia de tal forma, porque que eu me sentia de tal forma. E aí eu fui descobrindo que eu tinha um complexo de rejeição muito grande, né? E que isso estava me afetando a minha vida cotidiana, meus relacionamentos, me afetando espiritualmente também, me afetando de uma certa forma muito grande. E aí eu fui descobrindo certos pontos, eu fui descobrindo a forma como eu me comportava. E ao estudar um pouquinho sobre rejeição, eu aprendi que eu tinha um complexo de rejeição, né? E às vezes a gente tem um complexo de rejeição, não é porque a gente quer, porque eu quero ser rejeitado, não é nada disso. A gente sofre rejeições ao longo da nossa existência, né? Algumas pessoas são rejeitadas logo lá no ventre, né, quando ela está sendo gerada. O pai ou a mãe não quer, ou uma gravidez indesejada, ou um momento difícil da família, a família está passando por uma situação financeira complicada e de repente vem aquela criança e aí aquela criança já começa a sentir que ela se torna um peso, que ela se torna uma dificuldade na família e ela vai crescendo dentro do útero e ela vai sentindo toda a energia negativa, toda a rejeição por fora, né? E ela vai passando por isso e ela vai entendendo que ela está sendo rejeitada. E quando ela nasce, ela sente isso fica no subconsciente dela, ela não sabe por quê. E ela passa ao longo da sua existência sentindo essa rejeição toda. Mas o que acontece? Nós podemos ser rejeitados a partir da nossa gestação, podemos ser rejeitados na barriga, podemos ser rejeitados depois que a gente nasce, né? Na escola, sofrendo bullying por alguma deficiência física ou por algum comportamento que não condiz com a sociedade, ou por um corte de cabelo, ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque dentro da casa tem uma certa acepção de pessoas, o pai ama mais um filho do que o outro, e aí uma série de coisas pode nos levar à rejeição, a ter um complexo de rejeição, até um trauma de rejeição, né? Sofrer um trauma de rejeição. Alguns vão levar isso para um lado mais sério e vão viver com isso e vão trazer isso para a sua existência e vão se tornar pessoas escravas desse trauma e não vão conseguir viver, não vão conseguir usufruir das coisas boas que Deus tem para ele, porque ele está em volta daquela cadeia, daquela prisão que é um trauma de rejeição.
Outros vão viver fazendo de conta que não existe e vão se apegar à circunstância, transferir toda a sua negatividade, tudo que acontece de ruim com ele, ele vai transferir para outra pessoa, né? Ele vai querer colocar outra pessoa no lugar, né? Ah, eu tô sofrendo isso porque fulano fez isso para mim, porque Beltrano fez aquilo para mim, e esquece completamente e não enxerga de jeito nenhum que ele precisa mudar, que não é as pessoas que estão fora que precisam mudar, é ele que precisa mudar. Então ele vai sempre transferir a sua rejeição para outros e aí vai sempre estar rejeitando a outros. Eu quero trazer aqui alguns pontos fundamentais para você identificar isso na sua vida, tá bom? Na sua vida, não é na vida de ninguém, é na sua vida, certo? Para você essa palavra hoje. Por quê? Porque é difícil a gente enxergar isso em nós e a gente quer sempre transferir para os outros. O que tem complexo de rejeição, ele sempre transfere para outras pessoas as suas calamidades, as suas perdas, as suas traições, e aí vai um monte de coisa, né? Bom, em primeiro lugar, a pessoa que tem o complexo de rejeição ou um trauma de rejeição, ou passou por algum momento na sua vida que se sentiu muito rejeitado, muito traído naquela situação e aquilo ficou dentro dele, marcou ele, a primeira posição que você tem, quer dizer, que eu quero trazer para você identificar isso, é que você de alguma forma, ou numa intensidade de 1 a 10, né? De 1 a 10, você torna-se uma pessoa que rejeita o outro. E aí o que acontece? Quando você passa a rejeitar a outra pessoa de um nível de 1 a 10, por exemplo, né? De 1 a 10, não tô trazendo um nível avançado e nem um nível pequeno, mas existe uma quantidade de nível de qual você passa a rejeitar a outra pessoa. Então, de 1 a 10, você vai rejeitar sempre a outra pessoa. Que outra pessoa? A pessoa que te quer bem, a pessoa que você está convivendo, os seus relacionamentos familiares, os seus relacionamentos fora no seu serviço, os seus relacionamentos dentro da sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu curso, onde você estiver, você vai sempre ter alguém que você rejeita, que você encontra nela alguma coisa que te incomoda de uma tal forma que você não quer o convívio com essa pessoa. Às vezes até a pessoa gosta de você, mas você se afasta dela. Por que isso acontece? De um nível de 1 a 10. Porque o trauma da rejeição está lá, né? E esse trauma da rejeição faz você rejeitar outras pessoas. E muitas vezes a gente rejeita essas pessoas, por quê? Porque a gente não quer que elas sejam melhores do que nós, né? Se você identifica nelas, uma das coisas que você pode causar essa rejeição, você identificar nela, que ela é melhor do que você em tal coisa, que ela faz melhor do que você, aquilo que você gostaria de fazer. Ou se ela é mais simpática que você, ou ela é mais alegre do que você, ou ela é mais despojada do que você, ou ela é mais carinhosa do que você, ou ela se torna uma pessoa mais popular do que você. Então você começa a comparar aquela pessoa com aquilo que você é, ou que você gostaria de ser e não é. Então você começa a rejeitar esses tipos de pessoa. Por que você rejeita? Você rejeita porque você tem um complexo de rejeição, de inferioridade. Você se sente rejeitado por aquela pessoa. Aquela pessoa se torna uma rejeição na sua vida. Esse é um dos sintomas, né? Esse é uma das coisas que você pode identificar na sua vida. Outra coisa, a pessoa que tem um complexo de rejeição, ela está sempre procrastinando os seus valores, quer dizer, ela tem algo de bom para oferecer, ela sabe que ela é capaz de realizar algo, ela tem até vontade de crescer na vida, de desenvolver um dom, um talento, de ir para frente, mas ela não vai, porque ela precisa de aprovação de outras pessoas, e quando ela não recebe aquela aprovação, ela não caminha, ela não vai para frente. Então ela fica sempre procrastinando, deixando para trás, deixando para amanhã, quem sabe, depois eu resolvo isso. E às vezes quando começa, ela para, porque quando ela começa a enxergar que ela começa a ver que ela não tem forças, que aquilo não é
Para ela vai ser impossível ultrapassar, chegou no limite, tá difícil e as pessoas estão oprimindo ela e as dificuldades virão, as pessoas vão falar mal ou coisa parecida. Ela logo procrastina aquilo e não realiza mais. Esse é outro sintoma de quem tem o complexo de rejeição, certo? Outro sintoma de quem tem o complexo de rejeição é o tipo de pessoa que gosta de viver isolada, não gosta de estar em comunidade, não gosta de estar com pessoas, não gosta de falar com pessoas, não gosta de se abrir, não gosta de conversar, se comunicar com outras pessoas, porque ela tem medo de falar, porque ela acha que ela vai ser rejeitada por outras pessoas. Então ela evita o contato em grupos, evita o contato no meio de muitas pessoas porque ela se sente rejeitada. Então, logo, quem olha para essa pessoa acha que ela está assim incomodada com todo mundo, mas na verdade ela está rejeitando as pessoas porque ela não quer ser rejeitada quando ela falar com as outras pessoas, certo? Então, são alguns sintomas que eu estou passando para você, né? Pessoas que gostam de viver praticamente isoladas, não gostam de conversar, não gostam de falar muito. Pode ser, tá? De 1 a 10, de alguma forma, elas não querem se expor, né? Não gostam de falar em público, não gostam de ser expostas, né? Não gostam de que sejam corrigidas, outras coisas também é a pessoa ser corrigida, ser alguém chegar e dizer, olha, você não tá certa nisso, eu não concordo com isso, olha, o seu pensamento não condiz com o meu. Isso tudo causa um mal-estar muito grande nessas pessoas que têm um complexo de rejeição. Então, elas têm muita dificuldade de comunicação e de ter amizades. Por quê? Porque elas sempre afastam as pessoas também que as ama. Esse é um outro ponto também que eu quero ministrar para você. Às vezes ela está cercada de pessoas que amam ela, que estão dispostas a ajudar ela a caminhar, que tem dado incentivo para elas, mas elas estão sempre rejeitando essas pessoas, colocando elas de lado, não valorizando essas pessoas na sua vida, então ela acaba afastando as pessoas a quais a ama e pode ajudar. Então ela acaba ficando sozinha e acaba também se sentindo mais rejeitada ainda, e aí ela não avança, ela não conquista, ela não vai para frente. Mas o que é interessante de tudo isso? O interessante de tudo isso é que ela se torna uma pessoa triste, vazia, sente que tem um potencial, mas não consegue avançar, está sempre procrastinando, está sempre deixando para depois aquilo que pode resolver hoje, está sempre dependendo de circunstâncias para poder resolver as coisas, e muitas vezes as circunstâncias não é favorável, porque é verdade, nunca é muito favorável, mas ela não tem força para caminhar, então ela se sente uma pessoa muito vazia, solitária. Ela vai ter sempre um sentimento de solidão, ainda que esteja cercada por pessoas, ela tem um sentimento de solidão. Outra coisa, ela sempre está transferindo, né, os seus próprios erros, ela enxerga nas outras pessoas, né? Ela é muito crítica, ela critica demais as outras pessoas. Às vezes a pessoa tem tanta coisa boa e tem só uma coisa ruim na vida dela. O que ela faz? Ela denigra a pessoa por aquela coisa ruim que ela faz. Por quê? Porque ela olha na pessoa e vê o defeito da pessoa que está nela. Só que ela não enxergou esse defeito nela, está enxergando na outra. Então, ela, para denegrir a pessoa, para não deixar que a pessoa se sinta bem, ela vai falar mal daquela pessoa, ela vai difamar ela com aquilo de ruim que ela viu. Então, ela está sempre sendo uma pessoa muito crítica, muito negativa com relação a outras pessoas, está sempre vendo o lado ruim das pessoas e esquece de compartilhar e ver o lado bom de cada pessoa. E isso é um complexo de rejeição ou um trauma de rejeição. Tudo isso eu estou falando de um nível de 1 a 10, por exemplo. Você vai medir o nível qual você está. Se está a 10, isso faz parte da minha vida, faz parte do meu cotidiano. Eu me sinto solitária, eu não consigo fazer amizade, eu estou sempre criticando as pessoas, eu tô sempre afastando as pessoas que eu amo, que me ama, eu tô sempre me sentindo só, tô sempre procrastinando. Então, de 1 a 10, você vai medir aí o seu nível de sintoma de rejeição, trauma de rejeição, complexo de rejeição, ou vida de rejeição, como você quiser definir isso. Então, isso acontece ao longo da nossa vida, e isso todo ser humano passa. De algum nível,
algum nível, nós sempre vamos ter um momento de rejeição, nós vamos passar por algum tempo de rejeição e tal, e ao longo da vida a gente pode ser rejeitado por alguma coisa, não é verdade? As pessoas podem não concordar com a gente, elas podem não gostar da nossa cara, elas podem nos sentir desconfortável ao nosso lado, e aí vai uma série de coisas. Mas isso não tem a ver com as pessoas com qual você se relaciona, tem a ver com aquilo que você tem sentido dentro de você. Isso é que eu quero ministrar para você hoje aqui, né? Por quê? Porque os traumas vêm, né? É quase inevitável a gente dizer assim, não vamos passar pela nossa existência sem nunca ter passado por um trauma de rejeição, sem nunca ter sido rejeitado por nada, sem nunca ter sido afrontado em alguma coisa, né? De repente você está fazendo algo que é muito bom, até mesmo para Deus, você tem um ministério aí maravilhoso e foi barrado, foi crucialmente arrancado dali, foi por inveja ou por qualquer outra coisa assim, mas eu estava fazendo para Deus e como que isso pode acontecer? E agora eu estou paralisada, eu não consigo mais caminhar nisso, não consigo. Claro que não, porque você sofreu um trauma. Então, ao longo dos anos da nossa existência, até a gente morrer, nós vamos ter rejeições, né? Vão ter rejeições na nossa vida, mas isso não tem a ver com quem nos rejeita, não com as circunstâncias que a gente vive, é com aquilo que eu sinto, como que eu vou reagir a isso. Porque ao longo do tempo eu descobri que faltava em mim enxergar isso, né? Faltava em mim enxergar os meus valores. Faltava em mim olhar para mim e entender que essa rejeição toda que eu tinha pelas outras pessoas, né? Esse fato de jogar toda essa perseguição, né? Às vezes a gente se sente muito perseguido também. A pessoa que se sente muito perseguida, ela tem um complexo de rejeição muito grande, porque ela acha que tá todo mundo perseguindo ela, que todas as palavras são indiretas para ela e que tudo é ruim para ela, tá sempre sendo traída e tererê, e acaba realmente sendo muito traída, acaba realmente afastando as pessoas dela e ela começa a botar culpa nas pessoas. Fulano foi embora, que vá mesmo, porque me faz mal. Claro que faz mal. Mas mede isso de 1 a 10 e vê se isso é uma vida, é uma coisa cotidiana no seu dia a dia, no seu longo da sua existência. Se isso for uma coisa cotidiana, tem alguma coisa errada, não é com as pessoas, é com você. E foi isso que a gente pôde identificar, eu pude identificar em mim. E eu percebi que realmente eu tinha um problema muito sério de rejeição e eu precisava, e eu tinha que romper com isso, e eu tinha que criar uma resistência contra isso para poder manter a minha estabilidade espiritual, para mim poder orar e acreditar que Deus estava comigo, que Deus me amava, que Ele tinha propósito para a minha vida e que eu tinha planos, eu queria conquistar coisas, queria ser alguém na vida, queria ter valores que eu não tinha e que eu esperava que as outras pessoas me dessem, e eu tinha que começar a produzir algo bom dentro de mim. E não eram as pessoas que me curariam, era eu que, identificando em mim aquilo que estava ruim, que podia ser mudado, e eu pudesse realmente romper isso dentro de mim, eu pudesse identificar essa enfermidade, né? Porque quando você está doente, você precisa identificar que você está doente, qual é a área que está doente, e tratar aquilo com o remédio certo, né? Tratar realmente aquilo que está te causando. Por exemplo, você dá uma dor de cabeça e não sabe por quê, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, de repente a dor de cabeça não é a dor de cabeça, porque é a dor de cabeça que é na cabeça, é a vista que está cansada, é os olhos que precisam de óculos, e aí você vai identificar a raiz do problema e vai lá colocar um óculos no rosto, nos olhos, e aquilo vai descansar a sua vista e você vai poder ficar livre da dor de cabeça. Então é isso que precisa acontecer conosco. É inevitável as rejeições. Jesus foi rejeitado por várias pessoas. Jesus foi rejeitado ao curar. Jesus foi rejeitado ao pregar a palavra. Jesus foi rejeitado ao ressuscitar. Jesus foi rejeitado ao subir ao céu. Jesus foi rejeitado o tempo todo. E ele curava pelo poder de Deus e diziam que ele estava cheio de demônios, que ele curava por Beelzebu, e ele passou por uma dificuldade muito grande. Ele foi traído pelos seus próprios discípulos a quem ele amava. Então isso não tinha nada a ver com ele, porque ele era uma pessoa que tinha a sua identidade formada, né? E eu comecei a identificar isso. Eu falei, meu Deus, ao longo dos anos nós vamos passar por tantas situações de rejeição, e até quando eu vou viver com esse vazio? Até quando eu vou me permitir continuar com isso, né?
E aí eu comecei a entender que quando eu quero mudança, quando eu enxergo em mim que eu preciso de cura, eu consigo trazer essa cura para a minha vida. Então, a primeira coisa é identificar se você tem esse complexo de rejeição. A níveis de 1 a 10, você é que vai medir, né? A nível de 1 a 10, você vai medir. Ah, mas a minha mãe me rejeita. Você não sabe como minha mãe me rejeita, pastor. Você sabe como meu pai me odeia. Você não sabe como isso, como aquilo. Isso não tem nada a ver com eles. Tem a ver com você construir a sua vida, né? Você vai querer construir a sua vida sobre um fato de rejeição ou você vai querer construir a sua vida por um fato de ser aceito, né? Então era isso que eu tinha que decidir. Eu queria viver sobre o fato de ser rejeitada ou pelo fato de ser aceita. Então quando eu entendi que eu estava sendo aceita, eu entendi que eu podia mudar a minha vida, construir a minha vida sobre um ato de aceitação e arrancar de mim aquilo que estava amargando. E eu quero até ler uma palavra aqui para você, muito maravilhosa, que está lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 43. Olha só o que diz. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então presta atenção aqui. Se a árvore boa não pode dar frutos ruins, o que está acontecendo comigo? Se ao longo da minha existência os meus frutos estão causando em mim mais mal-estar do que bem, então eu estou produzindo o quê? Frutos ruins. Mas por que eu estou produzindo frutos ruins? Porque eu estou com uma árvore ruim. Agora, a árvore boa vai produzir frutos bons. E por que eu produzo frutos bons? Porque eu tenho uma árvore boa, certo? Então, se os meus frutos ao longo do tempo estão sendo ruins, foi isso que eu identifiquei, que ao longo dos anos eu estava colhendo mais frutas ruins do que frutas boas. Eu pensei, poxa, alguma coisa está errada. E realmente estava errado e não era com as pessoas. Não era com as pessoas, era comigo. Então eu comecei a identificar isso e comecei a ver que eu estava tendo frutos ruins porque eu era uma fruta ruim, uma árvore ruim. Então se eu sou uma árvore ruim, como que eu vou colher coisas boas? Então a partir desse princípio que o próprio Jesus fala aqui, né? Nós estamos lendo aqui, olha. Então, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Você é conhecido como? Como uma pessoa amargurada, como uma pessoa crítica, como uma pessoa que persegue as outras pessoas, como uma pessoa que se afasta dos outros, afasta suas amizades, não cria vínculos, não cria raízes com ninguém? Como que é? Como você tem sido visto? Ah, algumas pessoas, outras são assim, outras dizem que eu presto, outras eu quero saber não do que elas dizem, mas como elas convivem com você. Como que elas convivem com você? Porque era assim, entendeu? O meu convívio com as pessoas era muito difícil. É difícil você conviver com uma pessoa crítica, é difícil você conviver com uma pessoa que está sempre com a razão, que ela sempre tem a palavra correta, ela sempre é melhor do que as outras pessoas. Como que você convive com uma pessoa dessa? Uma árvore ruim, você não pode colher frutos bons dela. Ah, mas você olha, você se acha uma árvore maravilhosa, então toma cuidado. Porque se você está se achando uma árvore maravilhosa, mas os seus frutos estão sendo ruins, então alguma coisa está errada, não é verdade? Se não tá, a colheita não está sendo agradável, é porque a árvore está ruim. É isso que diz a palavra de Deus aqui, ó, tá bem claro aqui para nós, né? Você não pode ir colher figo dos espinheiros e nem uvas dos pés de urtiga. É claro que não tá para fazer isso. Uma hora você pode se tornar muito agradável, né? A pessoa que tem rejeição, ela pode se tornar muito agradável, mas de repente ela se torna uma pessoa totalmente desagradável.
né? Ela se torna uma pessoa totalmente desagradável, ela afasta as pessoas dela porque ela não consegue conviver com falha de ninguém, ela não consegue aceitar as fraquezas de ninguém. Ela acha que tem que ser perfeito, quando na verdade ela mesma não é perfeita. Então aí começa, né? Como é que vai colher? Ao tempo chega uma hora que não dá para colher mais nada dessa árvore. E aí a pessoa boa, ela tira do seu depósito coisas boas, boas do seu coração. Não é verdade? Mas se começa a trazer coisas ruins do coração, ela começa, ela tem um sentimento que não pode ver ninguém prosperar, ela tem um sentimento que ela quer prender as pessoas, e aí ela começa a trazer uma obrigação muito pesada. Como você vai conviver com pessoas que te escravizam, que querem que você faça o que elas querem, e tererê, e tororó, como você... Essa pessoa tem complexo de rejeição, ela tem traumas de rejeição. Eu falo complexos porque ao longo do tempo pode ser uma junta ou um trauma, ela pode sofrer um trauma de rejeição e isso causar um mal-estar muito grande na vida dela. Então aí o que acontece, a palavra de Deus diz isso para nós, né? Então o nosso coração, ele vai trazendo, ele vai transmitindo aquilo que está dentro de nós, vai saindo para fora. E as pessoas que convivem com a gente, elas vão vendo isso, tá? E isso se torna uma cadeia, como tá aqui, ó. Eu quero mostrar para você uma corrente e ela está sendo quebrada bem aqui no meio, ó. Bem aqui nesse meio ela está sendo quebrada. Então ela tem que ser quebrada, isso tem que ser destruído. Eu tenho que dar um jeito de abrir essas algemas aqui, ó. Abrir, sabe? Tá vendo essa algema aqui aberta, ó? Eu tenho que dar um jeito de abrir isso aqui, tirar-me disso daqui, sair desse nível aqui. Essa foto é sugestiva, eu tô colocando fotos aqui para você poder gravar cada palavra que eu tenho ministrado, eu quero que você grave isso, né? Eu quero sair dessa cadeia espiritual de rejeição aqui, ó, e quero entrar num nível ao qual seja realmente agradável. Eu quero sair da minha boca coisas que estão boas no meu coração. Então a pessoa, ela tira do seu depósito coisas boas. Que depósito você tem? O seu depósito é como? Mas você já é cristão há muito tempo, você está na igreja, já foi batizado, é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas e faz o reteté, tererê, tororó. Você pode ser um pastor, você pode ser uma pastora, uma missionária, um evangelista, um homem cheio do poder, e aí? Mas você não é feliz? Mas você rejeita as pessoas? Mas você se sente rejeitado? Mas os seus projetos não vão para frente? A maioria te rejeita, por que será? Porque alguma coisa está errada dentro de você. Porque a sua árvore não está sendo boa. E a gente transfere para outras pessoas, né? Vamos supor que Jesus fosse uma árvore ruim. Vamos supor que Jesus fosse um produtor de frutos ruins. Às vezes ele fazia coisas boas, mas também às vezes ele fazia coisas muito ruins. E aí? Eu não vou dizer que nós não vamos falhar. Mas o que vai importar aqui é o que está no seu coração. Aquilo que está no seu coração é o que é verdadeiro para Deus. E como é difícil às vezes a gente dizer assim, eu estou morrendo de raiva dessa pessoa, ela deveria mesmo se dar muito mal na vida. Como é difícil a gente falar isso, né? A gente chegar e dizer realmente, o que eu estou fazendo, eu estou sentindo algo ruim. Eu não estou me sentindo bem porque essa pessoa está fazendo algo que está me desagradando, eu não estou me sentindo bem, ela está se dando bem na vida sem mim. Olha só, como é difícil a gente assumir isso, né? Então eu quero trazer essa palavra para você, porque eu quero que você identifique em você de 1 a 10. Mede aí de 1 a 10 o que você realmente tem sido, o que você realmente tem sentido, como você tem se comportado, quantos frutos você tem colhido de amizade, de companheirismo. E eu não estou dizendo de quantidade, tá? Porque quantidade também não mede qualidade muitas vezes. Quase nunca mede. Existe um nível de qualidade que você precisa ter. E ela está dentro de você e não está fora, tá? Ela está dentro de você. E ao analisar isso, eu descobri que eu precisava romper com essas cadeias, que eu precisava quebrar isso dentro de mim, que eu precisava mudar a minha maneira de pensar em respeito de mim. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si toda e qualquer enfermidade da minha vida, que ele levou sobre si. E que ele desfez estas obras
do diabo na minha vida. Isso são obras do diabo na nossa vida. Mas ele levou sobre si. E eu precisava entender que ele me tirou desse reino de trevas, ele me tirou dessa obstinação, que era possível eu amar, que era possível eu respeitar e que era possível eu ter relacionamentos e eu dar frutos de verdade que produzissem em mim vida e produzissem vida nas pessoas também. Então, como ficou a cruz de Cristo quando ele levou sobre si tudo isso? E eu agora insisto em viver debaixo de uma prisão espiritual. E eu insisto em depender, a minha felicidade depende do que as outras pessoas fazem por mim. A minha felicidade depende se eu estou me sentindo bem com alguém ou não. Como pode um negócio desse? Você já pensou se Jesus fosse depender das pessoas para ter morrido na cruz do Calvário e pagado um preço alto pelos nossos pecados? O que seríamos de nós hoje? O que seríamos de nós hoje? Se os seus próprios discípulos, pessoas que comiam com ele, dormiam com ele, o negaram tão fortemente, ele teria deixado tudo para trás porque essas pessoas o rejeitaram. Ele não fez isso. Então você precisa identificar isso em você. E quando você identifica isso em você, você começa a colocar isso diante da cruz de Cristo e começa a confessar, sabe? E se arrepender das coisas que você fez, as palavras que você usou, as pessoas que você manipulou para que fizesse o que você queria. Porque nem Deus obriga ninguém a fazer nada que Ele quer. Você acha que nós podemos obrigar pessoas a fazer o que nós queremos? Não, não podemos. Sabe, como líderes espirituais, como pastores, como pastoras, muitas vezes a gente manipula as pessoas para fazer o que a gente quer ou para fazer a vontade de Deus, e nem Deus quer que elas sejam manipuladas ou que eu possa usar a palavra para trazer a elas a força, não. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para cada ser humano e disse que cada um segue aquilo que crê. E é por crer, é por fé que elas vão seguir a Cristo e vão amar a Deus e vão estar dispostas a adorá-lo, Senhor, estar na igreja, amando, vivendo, convivendo. É pelo amor, é porque creem, é porque amam, porque se encontraram em Jesus. E quantas das vezes eu não me coloquei nessa situação, meu esposo não se colocou nessa situação, quantas vezes nós não manipulamos a palavra de Deus para que as pessoas fizessem aquilo que a gente gostaria. Mas não era a palavra de Deus, não era a vontade de Deus que isso aconteça. Não, é a vontade de Deus que muitas coisas aconteçam, mas Ele não quer ninguém forçado. Ele deu o direito de cada um escolher a sua existência. Mas Ele também trouxe cura para isso, né? Na cruz do Calvário. Ele também trouxe cura para isso, né? Eu costumo dizer que o manipulador, o que usa a palavra para fazer com que as pessoas façam o que ele quer, para mudar uma circunstância da qual ele gostaria que mudasse, essas pessoas não são usadas por Deus, porque eu digo que muitas vezes eu não fui usada por Deus. Porque você sabe quem usou de manipulação e usou a palavra de Deus para fazer com que Jesus fizesse o que ele queria? O próprio Satanás, lá no deserto. Lá no deserto, Satanás usou a própria palavra de Deus para manipular a Jesus fazer o que ele queria. Sabe que Jesus Cristo não é assim. Ele primeiro nos convence, ele nos faz levar ao arrependimento, e depois ele nos cura, e depois ele nos fortalece e nos faz andar. Então, é pela fé, é por crer, é por desejar. E eu quero convidar você hoje a desejar isso, a querer isso para a sua vida, como eu um dia quis e realmente a minha vida mudou, sabe? Isso foi arrancado de dentro de mim de uma forma maravilhosa. Eu compreendi realmente o sacrifício de Cristo por mim nessa situação. Eu compreendi o aceitar de Deus na minha vida e como eu poderia amar as pessoas respeitando elas, amando elas, eu poderia ajudá-las a serem curadas, eu poderia ajudar elas a vencerem, não afastarem ela de mim, não mandarem ela para o quinto dos infernos, né? Vai embora com a sua doença, com a sua enfermidade. Não, não assim. Eu compreendi isso, eu fui curada nisso, fui curada. Hoje eu posso dizer que fui curada.
completamente. E o melhor de tudo isso é que um dos mandamentos de Cristo tem sido aperfeiçoado. Eu não vou dizer que estou na perfeição disso, mas eu estou sendo aperfeiçoada. Quando isso arrancou de mim, quando essa rejeição saiu da minha vida, eu comecei a ser aperfeiçoada no amor ao próximo. No amor ao próximo, que é amar a mim mesmo, amar ao próximo como a mim mesmo, amar a mim para poder amar ao próximo. Então eu comecei a sentir a perfeição do amor de Deus pelas outras pessoas. E tem sido cada dia, cada ano, cada tempo que isso tem entrado em mim, tem sido aperfeiçoado através de Cristo no seu Espírito. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Aí acaba a procrastinação, acaba a rejeição de outras pessoas, você olha as pessoas com os olhos de Cristo, você consegue amá-las, você consegue respeitá-las, você não precisa manipulá-las para fazer o que você quer, mas elas vão vencer. Você vai ter uma palavra boa, você vai ter frutos bons, você vai ter pessoas à sua volta, você vai ter pessoas que vão te respeitar, porque você aprendeu a respeitá-las. Então, muita coisa muda. Eu quero dizer isso para você. Cristo tem o poder de transformar a sua vida, de te curar. Que no nome de Jesus Cristo, você possa receber essa palavra no teu coração agora, e você possa orar sobre isso, você possa colocar isso diante da cruz de Cristo, dizer: Deus, eu recebo, Pai, é o seu poder em mim, eu recebo o aceitar de ser como filho, hoje ser teu filho, hoje ser tua filha. Sabe, eu passei por momentos de rejeição, passou por momentos de traumas, foi difícil, mas hoje eu aceito ser aceito por Deus, eu aceito o melhor de Deus para minha vida, eu sei que sou capaz de vencer isso, eu sou capaz de ser curada nisso, eu sou capaz de amar, eu sou capaz de respeitar, eu sou capaz de fazer vínculos novos de amizade, eu sou capaz de viver em comunidade, eu sou capaz de viver em Cristo com outras pessoas, mesmo sendo elas falhas, mesmo sendo elas pecadoras, mesmo sendo elas te rejeitando, mesmo sendo elas de formas terríveis para mim, eu sou capaz. Porque Jesus Cristo me deu essa condição. Por isso, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito agora. Toma ela para você e comece a orar, e comece a crer que há poder no sangue, há poder no nome de Jesus, há poder naquela cruz para você te libertar hoje de toda rejeição. Deus abençoe você, receba essa palavra aí, porque ela transformou minha vida. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, como que eu era, o que aconteceu, quantas coisas eu vivi e quantas coisas eu pude romper, né? Para que isso pudesse ser vencido através de Jesus Cristo. E você vai ver como isso foi maravilhoso. E vai ser maravilhoso para você também. Depois você pode contar aí para mim, né? Nos comentários, né? O quanto você foi edificado por essa palavra, como que Deus falou com você. Deus abençoe, né? Deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com alguém. Seja edificado, olhe para você, enxergue Cristo em você. Seja curado em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.